Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos Tomás, André e Pietro conversam com o padre Bruno Oliveira sobre curiosidades da vida de um padre. Olá, boa tarde. Eu sou o Pietro Miura, do primeiro ano de Ordem do Colégio Portinari Pretoriano. Estou aqui com o Tomás Melo e o André Zanforlin, do primeiro ano Sena do Colégio Portinari Pretoriano. E hoje nós vamos entrevistar o padre Bruno sobre as curiosidades da vida de um padre. Boa tarde, padre. Boa tarde. Queria começar te perguntando por qual motivo você quis se tornar padre, se tem um motivo específico. Todo padre, ele se torna sacerdote pela vocação, né? Aquilo que nós acreditamos ser o chamado de Deus e nós procuramos corresponder a esse chamado. Eu me tornei padre porque assim acredito que é a minha vocação e desta maneira eu posso transmitir às pessoas a minha experiência com Jesus Cristo dentro daquilo que é a fé católica. Obrigado. E existem requisitos para você se tornar um padre? Sim. O primeiro requisito, né, é que seja homem. A Igreja Católica, por tradição, ela concede o sacramento da ordem somente a homens, que ela considera ter vocação, né? O padre, ele só pode ser ordenado se for considerado apto e vocacionado para isso. Então, o primeiro requisito é ter vocação. Segundo aquilo que nós acreditamos, a vocação é dada por Deus, mas cabe à sua igreja discernir e julgar quem tem vocação para de fato ser ordenado. Então, após ser considerado vocação, o candidato ele é ordenado. Mas antes disso tem todo um processo. É preciso ser formado academicamente em filosofia e teologia. Então, são duas faculdades que o candidato a padre ele se especializa, né? Ele pode ou não iniciar uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, mas essas graduações primeiras elas são necessárias. Ter então uma experiência pastoral e depois outras coisas que cada diocese tem a sua liberdade de impor no processo formativo. Então esses são os requisitos. E com quantos anos o senhor decidiu que iria ser padre? A lembrança que eu tenho da minha decisão de padre é de infância, desde aí de uns 6, 7 anos de idade, quando eu me entendia por gente já me chamava a atenção a figura do padre. Mas eu ingressei no seminário com 18 anos. Como faz para entrar na igreja? Para fazer parte da igreja tem que ser batizado, né? O batismo é a condição para a qual qualquer pessoa ela entra dentro da igreja. Por que os padres não podem se relacionar? Se relacionar no sentido sexual da palavra, né? Isso, porque o padre ele se relaciona com todo mundo, né? Como todo ser humano, o padre tem a relação. Vamos lá para entender a questão do celibato, né? O celibato, ele é uma condição disciplinar para quem recebe o sacramento da ordem, né? Primeiro, o padre, ele é chamado a não ter um amor exclusivo, a não constituir a sua família. Por quê? A família do padre é a igreja particular a qual ele pertence, é a diocese, é a comunidade paroquial. O padre, ele não se relaciona com outra pessoa pela questão da nossa crença na importância da castidade. Todo batizado é chamado a viver a sua castidade, a sua continência sexual, uma vez que a relação sexual, conforme Deus estabeleceu, é para ser vivida dentro do sacramento do matrimônio. Então, quem não tem o sacramento do matrimônio deve viver a vida casta. É por isso que o padre é chamado a ter esse tipo de condição, uma vez que pela ordenação ele é impedido para o sacramento do matrimônio. Então, o padre ele é aquele que na liberdade escolhe viver esta condição. Não é imposto, não é proibido ao padre. Quando nós somos ordenados, nós já temos a consciência do estado de vida que nós abraçamos ter, que nós queremos ter. E toda vez que a pessoa ela vai casar, né? Ela casa no cartório e na igreja, né? Assim,
como que o padre faz para, tipo, o noivo e a noiva que convida o padre para fazer o casamento deles? Como que é? Isso, aqueles que desejam ter o sacramento do matrimônio, né? Tendo não sido casados no civil, que a recomendação é que se case, né? Segundo as leis do país, eles fazem um processo matrimonial. Um processo onde eles vão ser catequizados sobre o matrimônio, sobre como é viver essa vocação. Aí então eles têm a liberdade de convidar um sacerdote, amigo, próximo, ou o próprio sacerdote da paróquia que vai assistir o sacramento deles. E como é a vida de um padre fora da igreja? Tem alguma coisa que muda, assim, no dia a dia? A vida do padre fora da igreja, ela é bem, vamos dizer assim, rara, porque é difícil o padre ter uma vida fora da igreja, né? O padre, ele não tem uma realidade em que ele se desliga do ser padre. O padre é uma condição ontológica, né? Ele está ligado ao ser do padre. Então eu sou padre 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses no ano. Então, padre todos os dias. Nos momentos em que o padre não tem as funções a qual ele está dedicado, principalmente quem é pároco, né? Tem o cuidado da vida da paróquia. O padre tem os momentos de descanso, de lazer, como todo mundo tem. E é uma vida que é normal. O padre, ele pode ficar em casa dormindo, ou ele pode ficar em casa assistindo uma série, lendo livro, escutando música. Alguns padres têm a prática de esportes. Então, tem vários momentos em que é necessário o descanso, né? O lazer, que faz bem também, para que o padre possa ter a mente tranquila e a disposição para poder fazer bem o seu ofício. E você disse que o padre assiste TV, muitas coisas. Aí não tem nenhuma restrição sobre ver algum tipo de assunto, ou ele tem que ver algum tipo de assunto, tipo se informar sobre alguma coisa? Isso, na verdade, cada um tem que ter o seu discernimento, né? Hoje nós temos aí uma opção de coisas que nos fazem muito bem e temos uma opção de coisas também que não nos fazem bem. É questão de nós escolhermos, né, o que nós queremos nos alimentar. Eu, por exemplo, uma coisa que eu gosto de ver hoje muito são séries que instigam assim aquelas séries de suspense, de questionamento, de reflexão. Eu gosto quando eu tenho tempo aqui em Avaré. Infelizmente a nossa cidade não nos apresenta muito isso, né? Mas eu gosto muito de eventos culturais, como peças teatrais, né? Então, quando eu tenho condição de fazer isso, eu gosto de ir para outras cidades para poder me alimentar disso. Então, é importante. A informação, o uso de jornais, seja na imprensa escrita, também imprensa televisiva, é muito importante para que nós nunca percamos o senso crítico, né? De possamos ali estar também em sintonia com aquilo que a sociedade hoje ela vive e apresenta. E você falou bastante desses encontros culturais aí. Um padre pode sim entrar livremente em contato com outras culturas, outras religiões, pesquisar mais sobre? Quanto mais o padre tiver conhecimento, é melhor para ele, né? O conhecimento, ele nunca é demais na nossa vida. Quanto mais a gente poder aí se alimentar de fonte cultural, de história, de informação, isso é muito válido. Atualmente você é padre só da Igreja Católica de Avaré? Isso, eu pertenço à Arquidiocese de Botucatu, né? O padre, ele é encardinado, como nós chamamos, a uma diocese ou uma arquidiocese, como é o caso de Botucatu. Avaré, ela pertence à Arquidiocese de Botucatu, que tem hoje 49 paróquias. Então, eu estou designado como pároco da Igreja de Nossa Senhora das Dores aqui de Avaré. Você já trabalhou em outra cidade? Sim, quando fui ordenado padre, em 2018, eu trabalhei aqui mesmo em Avaré, na paróquia Nossa Senhora das Dores, como padre auxiliar. Depois eu fui pároco lá em Botucatu, na paróquia Menino Deus e Santo Antônio, onde eu fiquei 1 ano e 8 meses. E desde 2021 estou aqui na Nossa Senhora das Dores. E o senhor falou do padre auxiliar. O que muda de um padre auxiliar para um padre? São funções diferentes, né?
todos são padres, mas existem funções dentro do trabalho pastoral. Existe o pároco e existe o vigário paroquial ou o padre auxiliar. O pároco é aquele que tem autoridade administrativa. Ele, em nome do bispo, vai administrar a paróquia, enquanto que o padre auxiliar ou o vigário paroquial, ele não tem autoridade administrativa, mas somente a responsabilidade pastoral. Então, o padre tem autoridade administrativa. E como funciona essa administração? Isso, a administração, ela segue uma determinação da diocese. Paróquia, como entidade, ela tem os seus bens, ela recebe a doação dos fiéis, que é utilizada para a obra de evangelização, em diversos aspectos, para o sustento da igreja, para as obras caritativas, para o sustento dos funcionários. E tudo isso dentro da vida paroquial é cuidada por um conselho chamado Conselho Administrativo Paroquial. Esse conselho é formado por leigos, homens, mulheres, da comunidade, né, que são convidados pelo padre, que junto dele vão tomar as decisões. Aí existe um coordenador, existe um tesoureiro, existe um secretário e várias aí funções que são feitas por aqueles que assumem em nome da comunidade e nomeados pelo bispo. O bispo é que nomeia esses leigos, então eles vão tomar conta da vida administrativa para contratação e demissão de funcionários, para fazer pintura da igreja, fazer reforma, fazer restauros, os bens que vão ser adquiridos ou vendidos, tudo isso tem que ser aprovado por esse conselho. É eles que tomam a decisão em nome de todos os paroquianos. Eles representam os paroquianos. Inclusive na parte das transições financeiras, tudo é autorizado pelo tesoureiro. O padre, ele não tem como fazer nenhuma transição sem que o tesoureiro também aprove. Entendi. Você falou bastante das dioceses ou da arquidiocese, como é o caso de Botucatu. O que são elas? Qual a função delas? Isso, uma diocese, ela é uma organização de cidades, uma organização de região. Quando uma diocese ela é mais antiga e dela veio outras, como é o caso de Botucatu, ela é chamada de arquidiocese. A nossa Botucatu ela é arquidiocese porque ela é a mais velha. Ela foi ali fundada em 1908, então é uma arquidiocese bem antiga. Entendi. E quem organiza, quem comanda a arquidiocese são as próprias cidades? Isso, são um conjunto de cidades que formam uma diocese. Entendi. No caso do Botucatu, nós temos aí várias cidades, né, da qual a Avaré faz parte. Da região. Isso, da região. Entendi. E voltando mais agora para o assunto um pouco de o que pode e o que não pode, a gente está falando de diferentes culturas, e tem algum feriado ou festa que não pode comemorar? Então, dentro daquilo que nós temos na doutrina cristã, ela trabalha com a liberdade, né? Cada cristão ele precisa ter o discernimento do que convém e do que não convém, porque Deus nos fez livres. Deus nos fez com o uso da razão e nos fez com a capacidade do livre arbítrio. Então, o cristão ele precisa ter bom senso daquilo que pode e daquilo que não pode, daquilo que faz bem para ele ou não. Do que o leva, né? Aquele ato, aquela festa, aquele evento, aquilo vai me levar para perto de Deus? Eu, como cristão, eu estarei dando um testemunho em relação a esse lugar que eu frequento? Então, cada um é convidado a ter o seu discernimento. E, por exemplo, quando tem uma missa, você tem que se preparar para fazer essa missa ou não necessariamente? Muito. A missa é, dentro da liturgia, o nosso encontro mais especial com Jesus. E o padre ele tem que ter o cuidado de preparar bem a celebração, porque da maneira que ele vai conduzir a celebração, ele vai levar as pessoas a se encontrar com Jesus. Ele traz a presença de Jesus. Então ele tem que estar preparado naquilo que ele vai falar, naquilo que ele vai celebrar, naquilo que as pessoas vão viver dentro do mistério litúrgico. E tem alguma missa que é mais importante que outra? Alguma? Sim, dentro do calendário, a missa mais importante que nós temos semanal é a missa do domingo, porque o domingo é o dia da ressurreição de Jesus. E dentro do ano, o domingo de Páscoa, junto com o que nós chamamos de Tríduo Pascal,
ele acaba sendo o centro do ano litúrgico. Esse calendário, ele é igual todos os anos ou ele tem alguma diferença ou outra, assim? Todos os anos nós temos a oportunidade de celebrar o Memorial da Fé. O calendário da igreja ele é diferente do calendário civil. Ele se inicia no Advento, que nós chamamos, e vai até o Domingo de Cristo Rei. Então ele se inicia no fim de novembro ou começo de dezembro e vai até o mês de novembro do ano seguinte, onde nós vivemos o ano litúrgico, que é o Advento, Natal, Quaresma, Páscoa e Tempo Comum. Então, todos os anos, nós temos a possibilidade de celebrar a oportunidade da salvação dentro do mistério da vida humana. E uma missa muito importante, né? Qual é o, entre aspas, assim, o passo a passo da missa, o que acontece? O rito católico que nós temos por tradição, ele é formado de 2 momentos importantes, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Na liturgia da palavra, nós nos alimentamos do próprio Deus, que nos alimenta com a sua palavra, e nós temos depois a liturgia eucarística, onde acontece a transubstanciação do pão e do vinho, e nós vamos alimentar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, que se oferece por nós. E na liturgia da palavra são feitas leituras. Leituras. E essas leituras estão de acordo com o calendário que o senhor citou. Exatamente. A igreja ela escolhe as leituras dentro da Sagrada Escritura de acordo com aquilo que ela se está celebrando. A igreja ela acredita no que ela celebra e ela celebra aquilo que ela acredita. E a cada ano, entre aspas, assim, renova essas escolhas. Tipo, no dia 3 de abril foi num domingo, um exemplo. No ano que vem, se o dia 3 de abril cair num domingo, também vai ser a mesma leitura ou vai mudar? Isso. O calendário ele é organizado em 3 anos, ano A, B e C. Nesse ciclo, nós lemos os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Então, eles são lidos a cada ano. Esse ano é o ano de Lucas, é o ano C. Então, todos os domingos nós lemos o evangelho de Lucas. E a respeito ainda do padre, assim, tem alguma vestimenta específica que o padre tende a usar? O padre é convidado a se vestir de uma maneira diferente para que todos possam reconhecê-lo, como eu estou usando aqui, né? Essa camisa que tem esse distintivo aqui, chamado clésima. Ele é a indicação de que eu sou um padre, eu sou ordenado. Por quê? Quando você me vê na rua, você sabe que eu sou um padre se precisar de mim assim. A gente vê, infelizmente, esta realidade muito em estradas, né? Em acidentes. Se acontece alguma eventualidade, tem um ministro ali religioso do lado, né? Para socorrer. Isso o senhor relatou da roupa do dia a dia, assim, que o senhor está agora, por exemplo. Mas durante a missa, de acordo com o calendário do ano litúrgico, também tem uma diferença de roupa que o padre usa para rezar a missa? Isso, as vestes, elas são próprias para a celebração da missa, dentro da regra litúrgica, né? Então o padre tem que estar vestido com a sua alva, com a estola e a casula, que são as vestes próprias da celebração da missa. Para os outros atos, nós temos outras vestes. Então, cada celebração, ela vai ter a sua veste, que também elas mudam com a confecção, com a maneira e com as cores de acordo com aquilo que se está celebrando. Nós temos, por exemplo, 4 cores litúrgicas oficiais, né? Nós temos o roxo, o branco, o vermelho e o verde. O verde é para ser usado nos dias do tempo comum. O vermelho, quando se celebra a memória dos santos, que nós chamamos mártires, que derramaram o seu sangue por Cristo, né? O vermelho é a cor da morte, que lembra o sangue que é unido ao sangue de Cristo. O branco é o dia festivo e o roxo para os momentos penitenciais. E, assim, por exemplo, o coroinha, ele é a figura que mais auxilia o padre ou tem outra figura que auxilia mais? Isso. Coroinha ele é uma figura histórica dentro da igreja. Coroinha é porque eram os meninos do coro, os meninos que cantavam a missa. Então quem fazia parte do coro era chamado de coroinha, porque antes da reforma litúrgica de 1965, do Concílio Vaticano II, as missas eram celebradas em latim. O padre falava em latim. Então, coroinha era aquele que ia ajudar o padre respondendo à missa, né? Ele aprendia as respostas em latim para responder, sobretudo cantando, né? Quando as orações eram cantadas, o coroinha respondia cantada. Com o passar do tempo, essa função
ela foi tomando outras realidades. Surgiu os corais, surgiu os ministérios de músicas, né? E o coroinha passou a ser um auxiliar do altar direto. Ele ajuda o padre nos ritos, a pegar os objetos, ele tem a sua função. Hoje nós temos os acólitos que fazem também essa função, e nós temos os ministros extraordinários da comunhão, que também têm essa função litúrgica. Os coroinhas, quando eu vou na igreja, tem uns que tem as roupas de cores diferentes. Por que eles têm as cores diferentes das roupas, tipo vermelho e preto? Para diferenciar o trabalho, por na nossa realidade nós deixamos os coroinhas com a roupa vermelha e os acólitos que são maiores com a roupa preta. É para diferenciar as funções. Entendi. E qual a função de um coroinha que se diferencia da função de um acólito? A função dos coroinhas e dos acólitos tem a ver com o costume da comunidade na distinção da idade. Para os acólitos nós damos responsabilidades maiores, como preparar o carvão quando nós temos o turíbulo, o uso dos objetos que requer mais cuidado, nós damos para os acólitos. Os coroinhas recebem as funções mais leves, justamente por serem crianças. E aqui em Avaré tem várias igrejas, né? E as igrejas católicas, assim, elas seguem o mesmo padrão de missa ou tem alguma diferença? Sim, aqui em Avaré nós temos 7 paróquias, né? Somos em 7 paróquias aqui. E todo católico ele vai ter o rito universal. Todos seguem o mesmo rito. O que nós celebramos aqui em Avaré é o mesmo rito que lá no Japão se celebra, que lá em Roma se celebra, que nos Estados Unidos se celebra. Onde se celebra o rito católico existe a uniformidade. Tanto que a palavra católica significa isso, universal, né? Que está presente no mundo inteiro. Então é um rito único, é o rito romano que nós aqui utilizamos. Dentro desse rito, cada padre, claro, vai ter a sua maneira de celebrar. Alguns padres com músicas mais animadas, outros com músicas mais sóbrias, mas isso é da realidade e característica de cada padre, mas o rito sempre é o mesmo. O rito ele não pode ser alterado porque não é nosso, o rito é da igreja. Isso que você falou das músicas, a diocese ela pode ajudar no que vai acontecer na missa durante a missa? Sim, ela pode direcionar regras para a liturgia, ela pode direcionar cantos apropriados. As dioceses têm liberdade de fazer isso e até devem fazer isso, devem catequizar os fiéis nisso. Nos calendários também ou é universal o calendário? O calendário é universal, mas as dioceses podem acrescentar outras festas. Assim, você disse que as dioceses podem acrescentar outras festas, então quer dizer que na arquidiocese de Botucatu, em outra diocese, pode ter alguma festa diferente, assim que mude, pode ter duas no mesmo dia em diferentes dioceses? Sim, pode acontecer. Por exemplo, o dia de Santa Ana, que para nós, né, a mãe de Maria, a avó de Jesus. Ela é a padroeira da nossa diocese, então o dia de Santa Ana, que é o dia 26 de julho, ele é celebrado com maior festa em Botucatu. Nos outros lugares, não. Como aqui em Avaré, a nossa padroeira, que é a Nossa Senhora das Dores. Então pode acrescentar quando nós temos os santos padroeiros. Aí são diferenciados os dias, que em alguns lugares se celebram e em outros lugares não. E você disse que para entrar na igreja você precisa ser batizado. Isso. Alguém que não é batizado pode ir assistir a missa? Pode conhecer o rito, pode se alimentar da palavra de Deus, mas sempre o convite é para que a pessoa faça o discernimento, faça a sua catequese e receba o batismo. E como a pessoa deve se portar durante a missa, se comportar? A missa é para a pessoa se chegar até Deus, né? Então, a disposição do coração, para que possa realmente fazer a experiência religiosa, com respeito, com a atenção e com a tranquilidade necessária para se fazer uma boa experiência religiosa. E normalmente as missas, o que eu observo pelo menos, né, são ou no período da manhã, das 10, 11 horas da manhã, tem algumas que são até mais cedo, né, durante a semana, ou às 7 horas da noite. Tem um porquê de ser esse horário? É o horário que fica mais cômodo para a participação dos fiéis, né? Geralmente as comunidades é que escolhem os horários da celebração. Entendi. E aqui na cidade o senhor disse que tem 7 paróquias. Teria como abrir mais uma? Quais são os requisitos para abrir uma paróquia e quem decide, tipo assim, vai ter uma nova paróquia? Isso. Uma paróquia ela é criada de acordo com a necessidade.
Quando a cidade cresce, surgem bairros novos, aí se observa se há necessidade por causa da distância física. Então, quanto mais longe as casas forem umas das outras das igrejas, então tem que se criar. Então, isso é analisado pelos leigos, é analisado pelo padre, que vai levar até o bispo pedindo a criação dessa paróquia. Então, é de acordo com a necessidade física dos fiéis. Ah, entendi. E tem alguma delimitação assim? Por exemplo, a igreja tem que estar até 3 bairros de alguma casa. A partir disso já tem que ser outra igreja? Não, existe de acordo com o crescimento da população. Isso varia muito. Entendi. Saindo um pouco desse assunto aqui de Avaré, enfim, em si, indo assim pro Papa, assim. Hoje o nosso Papa é o Papa Leão, né? Mas já existiram outros Papa Leão, né? Sim. Então, como que funciona isso? Tipo... Você se refere ao nome do Papa? Isso. Isso, vamos lá. Essa tradição do Papa trocar o nome surgiu quando um que foi eleito para ser Papa, ele tinha o nome Mercúrio. Só que Mercúrio é o nome de um deus pagão, de um deus grego. Então acharam ali que não ia ficar legal um Papa chamado Mercúrio. Aí aconselharam ele a trocar o nome. Aí ele escolheu um nome cristão e desde então se criou-se o costume de que o Papa, ao ser eleito, escolha um nome com o qual ele vai ser conhecido. E geralmente essa escolha é para homenagear o último que se chamou dessa maneira. Quando o Papa Leão foi eleito, o nome dele é Robert, o nome de batismo dele. Ele disse que ele escolheu se chamar Leão em homenagem ao último leão que teve. O último foi Leão XIII, por isso que ele é o Leão XIV, né? É a sucessão de algarismos aí para poder nos entender o Papa de acordo com o seu tempo. E segundo o Papa Leão XIV, ele homenageia Leão XIII por causa do marco que Leão XIII foi na igreja. Leão XIII, ele teve uma preocupação muito forte com a questão trabalhista. Ele fez uma encíclica, ele fez um documento chamado Atenção para a Dignidade dos Trabalhadores, chamado Rerum Novarum, Coisas Novas. E o Papa fala que hoje a sociedade ela está numa realidade novamente que precisa de atenção. Nós estamos tendo aí a revolução tecnológica, a inteligência artificial e outras realidades. Então o Papa ele quer chamar atenção para que o ser humano não se perca. Aí ele se inspirou em Leão XIII. Leão XIII, que viveu a época da Revolução Trabalhista, ele escreveu a Rerum Novarum. Então, é para seguir os passos dessa preocupação com o ser humano, com a humanidade, que ele escolheu chamar Leão XIV. Então, nós esperamos aí que ele vai ter aí um pontificado, onde ele vai chamar atenção para essa questão da dignidade humana em meio à inteligência artificial que está aí despontando. Então, Padre Bruno, queria te fazer uma pergunta, né? Questão, assim, do Papa ainda, né? O Papa, ele tem que atender todas as religiões também, igualmente ao padre, né? E existe dias, existe semanas, meses que ele vai em países diferentes assim? Como que funciona? Isso, o Papa, ele é o bispo de Roma. Como bispo de Roma, qual que é a missão dele? Conservar a unidade da fé da igreja. Ele é eleito para isso. Isso que a Igreja Católica tem aí por tradição, em todos esses anos, esses séculos. Ela tem um ponto de comunhão, que é o bispo de Roma, que é o Papa. Então a missão dele é essa. O Papa, além de líder religioso, ele é um líder político. Por quê? O Estado do Vaticano ele é reconhecido, é o menor país do mundo. Então, como líder político, ele também é respeitado, ele é ouvido. E com uma vantagem, o Papa ele não é como os outros líderes políticos, que eles precisam de direitos, muitas vezes conquistados através da guerra, da exploração. O Papa ele não vai fazer guerra com ninguém. Justamente, pelo contrário, ele até ajuda na pacificação de conflitos. Por isso que ele é respeitado. E justamente por ser uma figura respeitada na sociedade, como líder político, que as outras religiões também o acabam respeitando. Isso nós vimos
muito com o Papa São João XXIII, que iniciou esse caminho de diálogo com as outras religiões. Depois os outros papas que se vieram, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco, eles tiveram essa preocupação em também fomentar a comunhão e levar todas as religiões a defenderem a vida, a dignidade humana e, sobretudo, os esforços pela paz, pelo fim dos conflitos. Então, por isso que o Papa ele tem este respeito, né, dos outros líderes, não só políticos, mas também religiosos. Ele é uma voz que vem aí para somar dentro da realidade humana. E todo mundo espera do Papa isso, né? Como nós estamos vendo aí os conflitos no Oriente Médio, os conflitos na Europa, muitos cobram, né, que a palavra do Papa, que tem peso, ela seja dita em defesa da vida humana. O Papa Paulo VI, ele foi o primeiro Papa a viajar de avião na história. Então ele criou esse costume de visitar os países, principalmente os países que têm essa necessidade da sua presença justamente para defender esses pontos que eu falei. Então é tradição que o Papa faça as visitas nos países mais necessitados para chamar atenção para alguma realidade. O Papa Leão ele já anunciou, agora no mês de novembro, ele vai fazer a sua primeira viagem para a Turquia, que é a viagem que o Papa Francisco queria fazer, que estava programada. Então ele vai realizar essa viagem, nós chamamos viagem apostólica, lá para a Turquia. Entendi. Agora eu vou passar a palavra para você. Se você quiser dar um recado para o pessoal que está assistindo, falar alguma coisa, pode falar. Eu quero parabenizar esse projeto da escola que eu já acompanho e vejo com muita positividade vocês alunos terem essa curiosidade e esta preocupação em trazer pessoas da sociedade para conversar com vocês e alcançar também aqueles que acompanham as redes sociais. Muito importante que vocês tenham sempre essa sede do conhecimento. O conhecimento, quanto mais nós tivermos, nunca nos fará mal. Pelo contrário, o conhecimento nos liberta, o conhecimento nos faz ter o uso da razão, nos faz ter pensamentos e opiniões críticas. Isso é muito importante, que vocês possam seguir nesse caminho da curiosidade e na busca pelo conhecimento e também ensinando os outros a fazerem. Então é isso, muito obrigado, Padre, muito obrigado a todos que assistiram ao nosso podcast. Uma boa tarde a todos. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.